Há descobertas que a ciência preferiria esquecer, e os crânios alongados de Paracas são um desses casos. Encontrados no Peru e datados de 3.000 anos, sempre foram tratados como simples exemplos de deformação craniana artificial. Mas tudo mudou quando uma inteligência artificial analisou seu DNA. O resultado foi perturbador. Os indivíduos não pertenciam às linhagens humanas conhecidas. A genética revelou uma origem impossível, sugerindo uma migração desconhecida, talvez até uma civilização perdida que alguém não quer que seja lembrada. Durante décadas, o debate girou apenas em torno do formato incomum dos ossos. Porém, a verdadeira resposta nunca esteve no aspecto físico, mas escondida em fragmentos genéticos antigos demais para serem examinados, até a chegada de novas tecnologias. Com algoritmos avançados, capazes de reconstruir códigos genéticos quebrados em milhões de pedaços, a IA foi usada para decifrar o DNA de Paracas. E o que encontrou abalou a narrativa oficial sobre nossas origens. A expectativa era confirmar uma linhagem indígena isolada da América. Mas não foi isso que aconteceu. A análise do DNA mitocondrial, herdado exclusivamente da mãe, revelou haplogrupos que não existem nas Américas. Nada apontava para povos dos Andes, da Amazônia ou de qualquer civilização conhecida do continente. E é aí que começa o verdadeiro mistério. Em vez disso, rastrearam sua origem até populações antigas da Europa e do Oriente Médio. Especificamente, foram identificados haplogrupos como H2A e T2B, marcadores genéticos mais comuns a milhares de quilômetros dali, na região do Cáucaso, entre os mares Negro e Cáspio, e também na antiga Mesopotâmia, o berço da civilização. Encontrar essas assinaturas genéticas em restos mortais de 3.000 anos no Peru é como encontrar o esqueleto de um urso polar no meio do deserto do Saara. O modelo histórico aceito diz que as Américas foram povoadas por pessoas que cruzaram o Estreito de Bering vindo da Ásia há cerca de 15.000 anos. Não existe espaço nesse modelo para uma viagem transatlântica ou transpacífica partindo da Europa ou do Oriente Médio por volta de 1000 a.C. Uma expedição assim exigiria conhecimento avançado de navegação e construção naval, capacidades que, segundo a história convencional, simplesmente não existiam naquela época. O mais chocante é a pureza genética encontrada em alguns indivíduos. Um deles, identificado apenas por seu número de amostra, teria DNA tão fortemente inclinado à ascendência estrangeira que mal possuía traços genéticos reconhecíveis de nativos americanos. Não se tratava de uma ancestralidade distante e misturada. Parecia um migrante de primeira ou segunda geração, vindo diretamente de outra parte do mundo. Isso sugere que um grupo geneticamente distinto chegou ao Peru há 3.000 anos e se tornou a elite dominante da sociedade Paracas. Quem eram eles? Como chegaram lá? E por que a história os esqueceu? Essas perguntas não são apenas acadêmicas, elas desafiam os alicerces do que pensamos saber sobre o passado. As evidências genéticas sugerem um nível de interconexão global na antiguidade, que estamos apenas começando a redescobrir. E isso nos leva à parte mais enigmática. O DNA não revelou apenas uma jornada impossível. Ele adicionou uma camada ainda mais perturbadora à estranheza física dos próprios crânios. Muito antes de qualquer análise genética, tudo começou com areia, vento e um arqueólogo obstinado. Em 1927, o brilhante arqueólogo peruano Júlio Tello explorou a península de Paracas, um lugar onde o deserto encontra o Oceano Pacífico, uma das regiões mais secas da Terra, um cenário hostil de areia e rochas cor de ocre. Mas nem tudo era o que parecia. Tello ouviu rumores de locais de enterro incomuns e acreditava que algo importante estava escondido debaixo da terra árida. E ele estava mais certo do que poderia imaginar. As escavações revelaram algo extraordinário. Uma imensa e complexa necrópole. Foi descoberta a Paracas Cavernas, uma série de tumbas profundas, em formato de garrafa, escavadas a cerca de 8 metros de profundidade na rocha sólida. Dentro dessas câmaras, havia dezenas de fardos funerários, cada um como uma cápsula do tempo de um mundo esquecido. Mas isso foi só o começo. Próximo dali,
encontraram outro local ainda mais impressionante, a necrópole de Paracas, uma verdadeira cidade subterrânea dos mortos, com mais de 400 fardos funerários. Esses eram os restos da elite Paracas, preservados com um nível de cuidado impressionante. Cada indivíduo estava sentado em uma cesta, envolto em camadas e mais camadas de tecidos magníficos, os mais elaborados já encontrados nas Américas. Eram feitos de algodão e lã de alpaca, com bordados incrivelmente complexos e vibrantes, retratando xamãs, criaturas míticas e padrões geométricos, em mais de 190 tonalidades diferentes. A habilidade necessária para produzi-los era extraordinária. Isso não parecia o trabalho de uma tribo simples, mas de uma civilização rica, avançada e altamente especializada. O ar seco do deserto os preservou tão bem que, mesmo após milênios, as cores ainda permaneciam vivas. Mas, à medida que Telo e sua equipe desembrulhavam os tecidos, depararam-se com o verdadeiro enigma: os crânios. Eles eram enormes, alongados para trás, em forma cônica. O volume craniano de alguns chegava a ser até 25% maior que o de um crânio humano normal, e o peso era cerca de 60% superior. Isso não era uma diferença sutil. Era uma anomalia anatômica profunda. E havia mais, algo ainda mais inquietante. Muitos desses crânios não apresentavam a sutura sagital, a junção fibrosa que atravessa o topo da cabeça e conecta as duas placas parietais. Essa sutura é visível na maioria das pessoas, mesmo após o envelhecimento. Nos crânios de Paracas, parecia simplesmente não existir, como se o crânio fosse formado por uma única peça de osso. Além disso, o forame magno, o orifício por onde passa a medula espinhal, estava localizado mais atrás do que em um crânio humano normal. Essas mudanças não são facilmente explicáveis. Eram diferenças estruturais fundamentais. A descoberta abalou o mundo da arqueologia. A explicação convencional veio rápido: deformação craniana artificial. É verdade que essa prática existiu em várias culturas, mas os crânios de Paracas eram extremos demais. O tamanho, o peso, a ausência de suturas, a posição do forame magno seriam efeitos que a técnica de amarração da cabeça não deveria conseguir produzir. Você pode alterar a forma de um osso, mas pode realmente aumentar seu volume e massa em até 25%? Pode apagar uma característica anatômica essencial como uma sutura craniana? As perguntas se acumularam e a sensação incômoda cresceu. Talvez não estivéssemos lidando apenas com humanos modificados, mas com algo diferente. Foi essa evidência física que tornou os testes de DNA tão importantes. A descoberta de Telo colocou na mesa um mistério que a arqueologia convencional não conseguiu resolver, sugerindo um segredo biológico muito além da tradição cultural. Muitos adoram teorias exóticas, mas para entender o mistério de Paracas, é preciso primeiro analisar a explicação oficial. A visão científica predominante é que os crânios alongados seriam resultado de uma prática chamada deformação craniana artificial. A ideia é simples, o processo nem tanto. Começa na infância, quando o crânio ainda é maleável. A cabeça do bebê é firmemente envolvida por tábuas de madeira colocadas como talas, presas com panos ou cordas. Essa pressão contínua, aplicada por anos, força o crânio a crescer com outro formato. Mas, seria isso suficiente? Ou haveria algo que o tempo e a biologia se recusam a explicar? À medida que o cérebro cresce, ele pressiona as amarras, alongando o crânio para cima e para trás. Essa não foi uma invenção exclusiva de Paracas. Na verdade, essa prática surgiu em diversas culturas ao redor do mundo, totalmente independentes umas das outras. Os Mangbetu, no Congo, os Hunos que invadiram a Europa e os Maias da América Central, todos praticaram formas de modelagem craniana. Para essas culturas, era um símbolo poderoso. Um crânio alongado representava nobreza, status elevado, e às vezes acreditava-se que conferia maior inteligência ou poder espiritual.
Era uma forma de separar fisicamente a classe dominante do povo comum, tornando sua posição de elite visível a todos com apenas um olhar. Assim, para muitos arqueólogos, o caso Paracas estava encerrado antes mesmo de ser investigado. Eles viram os crânios e imediatamente os classificaram como deformação craniana artificial. Mas o que ninguém conta é que os crânios de Paracas são diferentes. Quando comparados com outros exemplos de modelagem craniana pelo mundo, surgem inconsistências importantes. A primeira é o grau de alongamento. Em alguns crânios de Paracas, ele é muito mais extremo do que normalmente se observa em outras culturas. Mas a diferença mais significativa, e a que abre portas para teorias mais radicais, é o volume craniano. Como já mencionado, alguns desses crânios teriam até 25% mais volume interno, e isso é crucial. A deformação craniana artificial muda o formato, mas não deveria aumentar o volume. O processo apenas redireciona o crescimento natural do crânio, não adiciona osso extra, nem cria um espaço maior por dentro. Antropólogos tradicionais argumentam que essas medições são imprecisas ou exageradas, mas os relatos persistem há décadas, alimentando um intenso debate. Se os números estiverem corretos, então apenas a deformação não explica tudo. E é aqui que a história toma um rumo fascinante. Alguns pesquisadores propuseram uma hipótese intrigante. E se a elite de Paracas não estivesse tentando criar um formato novo, mas sim amplificar um traço genético já existente? A evidência de DNA estrangeiro dá enorme peso a essa ideia. Talvez o grupo migrante original, aquele com marcadores genéticos vindos da Europa e do Oriente Médio, já possuísse características cranianas únicas, cabeças um pouco maiores ou mais alongadas do que a população local. Nesse cenário, a prática da deformação craniana não visava uma transformação artificial, mas exaltar uma característica hereditária. Era uma forma de honrar sua linhagem distinta e marcar visualmente sua descendência dos misteriosos fundadores estrangeiros. Isso explicaria por que os crânios de Paracas parecem tão diferentes de outros casos conhecidos de deformação craniana. Eles não estavam moldando um crânio humano comum. Estavam partindo de um ponto biológico diferente. Essa hipótese cria uma ponte perfeita entre a evidência física e o enigma genético, sugerindo que a cultura Paracas foi construída para preservar a memória de uma origem incomum, talvez até de outro mundo. Se aceitarmos que a elite Paracas carregava uma linhagem genética vinda do outro lado do planeta, então surge a pergunta: como eles chegaram lá? A resposta pode estar em uma das ideias mais polêmicas da história: o difusionismo. Segundo essa teoria, grandes civilizações não surgiram isoladamente. Pelo contrário, o conhecimento-chave, como arquitetura, astronomia e agricultura, teria sido espalhado pelo mundo por uma única civilização-mãe altamente avançada, perdida no tempo. Os nomes mais famosos para essa civilização são, claro, Atlântida e Mu. De acordo com as lendas, um cataclismo global, talvez um dilúvio ou impacto de asteroide, destruiu essa civilização superior milhares de anos atrás. Um pequeno grupo de sobreviventes, levando consigo seu conhecimento e linhagem genética, teria partido em grandes embarcações rumo às partes mais remotas do planeta. Eles teriam chegado ao Egito, à Mesopotâmia, à América Central e, segundo essa teoria, à costa do Peru. Lá, se tornaram os deuses civilizadores, ou a elite dominante, compartilhando tecnologia, astronomia, agricultura e dando início a novas dinastias. A elite Paracas, com seu DNA estrangeiro, sua repentina aparição com tecnologia têxtil avançada e seus crânios enigmáticos, se encaixa perfeitamente nesse quadro. Assim, os crânios alongados ganham uma nova explicação. E se a civilização-mãe, os Atlantes, tivesse cabeças naturalmente alongadas? Nesse ponto de vista, os Paracas não amarravam suas cabeças apenas para parecer nobres, mas para imitar seus ancestrais divinos. Era uma forma de preservar a memória física de uma raça perdida. Essa teoria é poderosa porque conecta diversos mistérios antigos. Por que existem pirâmides no Egito e no México?
Por que culturas isoladas eram obcecadas pela astronomia? Por que tantas mitologias falam de deuses que vieram do mar? Nesse contexto, Paracas se torna mais do que um sítio arqueológico. Vira um ponto-chave na história proibida da humanidade. A junção entre DNA estrangeiro, tecidos ultra-avançados, crânios anômalos e lendas de civilizações perdidas forma uma imagem perturbadora e, para a ciência tradicional, profundamente incômoda. Então surge a pergunta: se essas evidências são tão impactantes, por que não estão nos livros de história? É nesse ponto que o mistério se torna ainda mais inquietante. Diversos pesquisadores independentes afirmam que pode haver uma tentativa de suprimir essas descobertas. Segundo eles, instituições acadêmicas e órgãos governamentais estariam restringindo o acesso aos crânios de Paracas, negando sucessivos pedidos para análises genéticas completas. A explicação oficial é sempre a mesma. Os restos seriam muito frágeis e poderiam ser danificados. Mas os críticos veem essa justificativa como uma barreira conveniente. Eles questionam: se tudo não passa de deformação craniana artificial, por que impedir testes que poderiam encerrar a discussão para sempre? Por que não usar a ciência para confirmar a versão oficial e calar de vez qualquer teoria alternativa? A desconfiança cresce. Muitos enxergam nisso um indício claro de censura. Uma comprovação científica, revisada por pares, de DNA do velho mundo nos crânios de Paracas, não seria apenas uma curiosidade arqueológica. Seria uma revolução na compreensão da história humana. Essa descoberta obrigaria arqueólogos e historiadores a admitir que estavam errados sobre o desenvolvimento isolado das Américas. Indicaria que viagens transoceânicas aconteciam milhares de anos antes de Colombo, e daria força às teorias sobre difusionismo e civilizações desaparecidas. Seria um verdadeiro terremoto acadêmico, e talvez alguns prefiram manter o silêncio, porque os crânios de Paracas não são apenas ossos, são um símbolo. Representam a disputa entre a história oficial e o conhecimento proibido. Eles nos forçam a perguntar: quem controla o passado? O que mais foi escondido? Estamos realmente prontos para ouvir a verdade? Os segredos dos crânios de Paracas ainda estão longe de serem enterrados. Estamos diante dos vestígios de uma civilização perdida, como Atlântida, ou existe uma explicação que ainda nem conseguimos conceber? E você, qual é a sua teoria? Deixe nos comentários. E não esqueça de curtir e se inscrever para continuarmos essa jornada pelo desconhecido.